Os irmãos da Isadora também, que ela vai ficar com ciúmes. Estou namorando a Giovana que tá ali atrás. Todo mundo me cobrando de dar um salve aqui no começo da pregação. Dá um pra mim também. Dá um salve pro Lucas aqui, meu amigo. O papai não joga. Bom, gente, vamos lá. Vira pro teu irmão que tá aí do teu lado. Você vai falar o seguinte pra ele. Irmão, se prepara. Porque hoje, juntos, nós vamos dar-lhe bicuda na cara do cão. Amém. Vamos embora então. Bom, gente, eu sou uma pessoa que eu passo muito tempo no meu Instagram durante o dia. Quem não, né? Passa meus rios aí, fica vendo os rios. O Maicão, por exemplo, ele manda meme todo dia, o dia inteiro. Ele manda vídeo no rios lá. Alguns eu nem vejo, Maicão, confesso. Mas assim, eu passo muito tempo no meu Instagram. E recentemente no Instagram bombou uma música. Quem sabe qual música que é? Vou dar uma dica. É uma música que você posta com seu amigo, você posta até com seu cachorro. Como é que é? Eu e Casca de Bala. Todo mundo conhece essa música ou não? Então quero ver se vocês conhecem. Eu e Casca de Bala. Aí tá todo mundo afiado. E eu fui pesquisar o que era o tal do Casca de Bala, né? Porque eu escutava essa música e falei, essa música não faz sentido nenhum. Porque o papel da bala você taca fora, você não faz nada com o papel da bala, né? Aí eu fiquei pensando o que era o Casca de Bala. Aí tem uma reportagem do criador da música que ele explica que o Casca de Bala é uma pessoa que você pode contar em todos os momentos. Que é o seu amigo, que você, quando você precisa, ele está lá, quando você está mal, ele está lá, quando você está feliz, ele está lá. Que é aquela pessoa que você conta em todos os momentos. Amém? Amém. Quem tem um Casca de Bala aí? Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Trazendo para a nossa realidade do nosso grupo de oração, o nosso Casca de Bala é aquela pessoa que nos leva para mais perto de Deus. Nosso Casca de Bala é a pessoa que quando a gente está mal vai levar o nosso coração para mais próximo de Deus, vai fazer com que a gente tenha mais intimidade com Deus, com que a gente dê passos em direção à santidade. Aquela pessoa que quando a gente está errando vai falar também que a gente está vacilando. Esse é o nosso Casca de Bala, o nosso grupo de oração. Amém? Amém. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, convido vocês a pegarem a palavra de Deus, lá em Mateus 13, versículo 24. Amém? Todo mundo achou? Sim. Ou dou mais uns 10 minutos para procurar? Mais uns 10? O Wesley pediu uns 10, vou dar uns 20. Mateus 13, 24. Bom, vamos lá. A passagem vai dizer assim: propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo, e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: um inimigo é que fez isso. Os servos lhe perguntaram-lhe: queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei no meu celeiro. Amém? Amém. Quem já ouviu essa palavra alguma vez na vida? É uma passagem bem famosa. Bom, essa passagem, só para contextualizar vocês, é um momento em que Jesus está ensinando a multidão em parábolas.
Se você voltar um pouquinho ali na Bíblia, você vai ver que Jesus estava sentado na beira do mar, sentado num barquinho, e a multidão estava em pé, olhando aquilo que Jesus tinha para falar, ouvindo o que Jesus tinha para ensinar. E nesses ensinamentos de Jesus, um deles é a passagem que nós lemos. E quando você lê essa passagem, dois personagens, digamos assim, saltam aos nossos olhos, que é o joio e o trigo. Eu, como eu não manjo nada de plantas, eu fui pesquisar o que é o tal do joio, O joio, para quem não sabe, é uma planta tóxica. Então, quando você tiver um amigo tóxico, você vai falar, mano, você está sendo igual o joio. Pode falar. Aí se ele perguntar por quê, você vai explicar essa passagem e já vai evangelizar o teu irmão. Amém. Ô, glória. Então, gente, o joio é uma planta tóxica. Por que ela é tóxica? Porque ela compete com o trigo por nutrientes. Então, ela é tóxica. Só que também é uma planta falsa. Porque ela se parece com o trigo, mas ela não é o trigo. Por isso que na palavra ali vai dizer que o dono da terra ali, ele fala para que os ceifeiros eles esperem para que o joio cresça junto com o trigo, porque o trigo e o joio se parecem muito quando são plantas filhotes, digamos assim, quando é só um brotinho. Eles se parecem muito. E quando cresce, aí dá para se diferenciar. Em alguns lugares do mundo, assim, o joio é chamado de falso trigo. Então, o joio é uma planta tóxica e falsa. E o que acontece com a planta tóxica e falsa na passagem, ela é atirada ao fogo. E o trigo é uma planta top, porque o trigo, ele vira o pão. E o pão é top. Quem não curte um pãozinho no café da manhã é maluco. O pão é top. Então repete comigo, para ver se vocês pegaram. O trigo é top. O trigo é top. O trigo é top. E o joio é tóxico. O joio é tóxico. É isso. Fique gravado no teu coração que o trigo é top e o joio é tóxico. E essa é uma passagem também que Jesus ele dá uma explicação para nós. Se você for ali embaixo, no versículo 36, Jesus vai explicar essa passagem aos discípulos. Porque Jesus ensinava as multidões em parábolas e na intimidade com seus discípulos ele explicava o sentido daquelas parábolas. E Jesus vai dizer que essa palavra para nós significa que nós seremos conhecidos pelos frutos que nós geramos. Isso é um ensinamento que Jesus deixa ao longo de toda a Bíblia. Se você for ver, em vários momentos ele ensina isso. E nessa passagem não é diferente. Porque Jesus ensina que o joio são aquelas pessoas que não dão frutos. São aquelas pessoas que contaminam o campo, que não estão com Deus, que não vivem com Deus, mesmo parecendo que vivem. Mesmo vindo ao grupo, por exemplo, dá um exemplo mais prático. Mesmo vindo ao grupo de oração, mesmo participando das coisas do grupo, não gera frutos de vida de oração, não gera frutos de amor ao irmão, de amor ao próximo, não gera frutos de caridade. Esse é o joio, que se parece com uma pessoa que vive a santidade, mas que na intimidade não vive aquilo que aparenta viver. Já o trigo é a planta top, que é aquilo que vive, aquele que vive para o reino, constrói a sua vida para engrandecer o reino, ajuda Deus na missão a construir o reino de Deus. Esse é o trigo, aquele que faz a vontade de Deus. E semana passada, o Lucas veio aqui, um salve de palmas para o Lucas. O Lucas veio aqui e nos dizia sobre decisão. E nesse grupo de oração também Deus nos pede decisão novamente. Nós precisamos ver a nossa vida, como nós estamos vivendo a nossa vida, como aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, fora do grupo de oração, se nós estamos sendo como trigo, se nós estamos sendo como joio, se nós estamos dando frutos de vida de oração, frutos na caminhada com Deus, ou se nós estamos somente enganando. Nós precisamos rever aquilo que nós fazemos, rever os nossos passos e descobrir e tomar uma decisão de fato, se nós queremos ser como o joio, que é queimado no fogo da condenação, ou se nós queremos ser como o trigo, que tem o produto final, que é o pão, e o pão é formado pelo mesmo fogo, só que o fogo que molda o pão, aquele seu produto final. Da mesma forma, nós também temos que ser moldados pelo fogo do Espírito Santo para que a gente atinja a nossa forma final, que é a santidade. Amém? Amém. E eu fui pesquisar quantos grãos de trigo precisa para fazer 1 grama de farinha, que é a matéria-prima do pão.
Segundo as minhas pesquisas, você pode achar em fontes diferentes, né, mas não vão ser confiáveis, né? Para fazer 1 grama de farinha precisa de 45 grãos de trigo. Aí eu fui pesquisar quantos gramas de farinha tem numa receita de pão. É pelo menos 500 gramas. Ou seja, são mais de 20 mil grãos de trigo para fazer uma receita de pão. O que eu quero dizer com isso? Que assim como o grão de trigo ele precisa de outros grãos para atingir o seu produto final, que é o pão, nós também precisamos uns dos outros para que a gente atinja o nosso produto final, que é a santidade, que é o céu. Um exemplo prático. Nós, no grupo de oração Fogo do Alto, temos a equipe de serviço, também. Imagina se não tivesse, fosse só eu aqui tocando bateria, cantando, tirando foto igual a Ana está tirando, fazendo a intercessão, tudo ao mesmo tempo. O grupo não ia rolar. Nós precisamos uns dos outros para que as coisas aconteçam no grupo de oração. Nós precisamos do nosso irmão, do nosso casca de bala, para que as coisas aconteçam no nosso grupo de oração. Da mesma forma acontece com o trigo, que é a semente boa. E isso não é uma realidade só nossa do grupo de oração, mas é uma realidade que vem desde todos os tempos. Por exemplo, Moisés tinha Arão, que acompanhou ele na sua missão. Jesus teve seus discípulos. Os discípulos de Jesus tiveram seus discípulos. E Paulo, quando ele se converte, ele precisa de uma pessoa, para que essa pessoa possa ir rezar por ele, possa ir apresentar o coração de Paulo a Deus, que é Ananias. Quem conhece Ananias? Eu. Quem conhece Paulo? Eu. Todo mundo conhece Paulo, mas ninguém lembra da figura de Ananias. Quando nós vemos a passagem da conversão de Paulo, Ananias é levantado por Deus para que fosse ao encontro de Paulo e impusesse as mãos sobre Paulo. E a hora que Ananias reza sobre Paulo, é como se escamas caíssem dos olhos de Paulo, que ainda era Saulo. E depois daquele momento acontece a conversão de Paulo. E quantas coisas Paulo não fez depois disso? Quantas obras Paulo não fez depois que Ananias rezou por ele? Quantas coisas, quantas pessoas foram apresentadas a Deus através do serviço de Paulo depois daquele momento? Eu não sei se você sabe, mas Lucas, evangelista, ele foi discípulo de Paulo. Imagina se Ananias não tivesse sido levantado por Deus para ir ao auxílio do irmão, o que não poderia acontecer na história da nossa igreja? Talvez a gente tivesse um evangelista menos na Bíblia hoje, porque Lucas e Paulo não seriam apresentados se Ananias não tivesse feito a sua parte de rezar pelo seu irmão. Isso é o que Deus quer para nós hoje. Primeiro, que nós tomemos uma decisão, se nós queremos ser como joio ou como trigo. Se nós queremos ser como o joio que é lançado ao fogo da condenação, ou se nós queremos ser como o trigo, que moldados pelo fogo do Espírito Santo, atinge o produto final, que é a nossa santidade. E eu posso dizer para vocês que aqui no grupo de oração eu tive muitos momentos em que meus cascas de balas, me levaram para mais perto de Deus. Eu posso citar alguns para vocês. Por exemplo, a Júlia, que não está aqui hoje, que ficou meses insistindo para eu voltar para o Ministério de Pregação. A Amanda, do Ministério de Cura, que brigava comigo todas as vezes que eu falava que ia sair do Ministério. Ela brigava e brigava pesado, gente. Não era coisa boa, não. E, por exemplo, quando eu e o Lucas, a gente ficava zoando nos encontros, a alegria que eu sentia de fazer parte daquilo, fazer parte das coisas de Deus, através das minhas amizades, através do meu grupo de oração. E o momento mais marcante assim que eu posso contar para vocês é de quando eu voltei para o grupo de oração, porque a minha irmã, a Natália, ela veio ao grupo de oração um dia do nada, não lembro a ocasião, ela veio do nada, que ela não estava mais vindo ao grupo. E o Everton, o nego, ele ligou do celular da minha irmã de vídeo para mim, falou: Cuenca, vem no grupo. Eu levantei e fui, do nada, assim. Eu já tinha assim 1 ano e meio que eu não vinha para o grupo, e aquele momento foi que decretou a minha volta ao grupo de oração. Então isso é o que Deus quer para nós. Pessoas que tomaram uma decisão na vida, pessoas que tomaram a decisão de caminhar com Cristo, de caminhar com Jesus, de ser moldado pelo fogo do Espírito Santo, agiram na minha vida para que eu não saísse do caminho de Deus, para que eu voltasse à alegria de servir ao Senhor, para que eu pudesse estar aqui na frente hoje pregando para vocês, para que eu pudesse, por exemplo, estar também nos atendimentos no Ministério de Cura. Quantas coisas assim Deus não fez através da minha comunidade, através dos meus cascas de bala, do meu grupo de oração.
E é isso que Deus pede para nós no dia de hoje. Primeiro, uma decisão. Quem nós queremos ser? Se nós queremos ser como joio ou se nós queremos ser como trigo. Tá tudo bem, se você quiser ser como joio, tá tudo bem também, não vou te julgar, mas vai de você daí, né? Não é culpa minha. Mas se nós quisermos ser como trigo, é necessário que a gente seja moldado, que a gente seja consumido pelo fogo do Espírito Santo, para que a gente atinja o nosso produto final. Mas isso só vai acontecer se a gente agir juntos. Se a minha oração, daqui a pouco a gente vai rezar, se a minha oração sustentar a oração do irmão que está do meu lado, se as palavras que eu estou dizendo no momento de oração fizer com que o meu irmão também reze, é isso que Deus quer para nós, que nós juntos sejamos moldados pelo Espírito Santo, para que nós atinjamos o nosso produto final, que é a santidade. Assim como o trigo atinge o pão através do fogo no forno, nós também temos que ser colocados ao forno para que atinjamos o nosso produto final, que é a santidade, pelo fogo do Espírito Santo. E enquanto eu rezava e preparava esse momento, o Senhor colocava uma coisa no meu coração, que é quando você vai comungar ali na missa, o que é aquilo? É um pão que foi consagrado a Deus e que pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, aquilo se torna a presença de Cristo viva no nosso meio. Essa é a Eucaristia que a gente comunga na missa, que a gente adora no Santíssimo Sacramento. E se nós quisermos ser como trigo, hoje é a oportunidade para que nós sejamos queimados pelo fogo do Espírito Santo, consagrados a Deus, para que nós saiamos daqui também com uma presença viva de Cristo para as outras pessoas. E o Senhor me colocava muito forte com relação à nossa festa de 25 anos, que vai acontecer daqui a alguns dias, semana que vem. 25 anos atrás, alguns jovens, menos de 10 jovens, se reuniram para rezar. Menos de 10 grãos de trigo se reuniram para rezar e serem consumidos pelo fogo do Espírito Santo. E hoje, 25 anos depois, quantas vidas não foram transformadas pelo sim de cada um dos servos que passou por este grupo de oração, por cada uma das pessoas que passou por essa comunidade de Pentecostes. Quantas vidas não foram transformadas a partir de pouquíssimas pessoas que decidiram ser consumidas pelo fogo do Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui em, quase 100 pessoas, ou pouco mais de 100 pessoas. Imagina um estrago no inferno que a gente não vai fazer se todos nós nos decidirmos por serem consumidos pelo fogo do Espírito Santo no dia de hoje. Imagina a graça que não será a nossa festa daqui uma semana, se todos nós hoje formos consumidos pelo fogo do Espírito Santo. A gente vai chegar lá no local da festa e a gente vai botar tudo para quebrar com o fogo do Espírito. E não só isso, a nossa vida não vai se limitar só a essa festa. Mas esse fogo do Espírito Santo vai ser para que o seu serviço, o seu sim, a sua decisão, mova a decisão de outras pessoas, que isso é o mais importante. Quantas pessoas não foram transformadas, quantas famílias não foram transformadas através dessa comunidade. E essa comunidade, ela continuou por 25 anos. E tem uma profecia no nosso grupo de oração de que ela vai continuar até a volta de Jesus. Então, quantas pessoas não serão mais transformadas através do nosso grupo de oração? Mas para isso é preciso de decisão. E com a decisão, vivermos em comunidade, para que a nossa comunidade se abasteça pelo fogo do Espírito e que esse Espírito gere em nós Cristo para o mundo. E se você quiser hoje ser consumido por este fogo do Espírito Santo, eu te convido a fechar os seus olhos neste momento. Se você quer tomar uma decisão na sua vida e sair daqui, como a Duda falava, com uma virada de 180 graus, nós precisamos sermos consumidos pelo fogo do Espírito Santo. Só que é como eu disse no meio da nossa pregação, a nossa oração precisa sustentar a oração do irmão. Então, se você não rezar, se você não abrir a sua boca para aclamar a presença do Espírito Santo, talvez o irmão que está do teu lado não vai receber o Espírito Santo também, porque nós estamos em comunidade, e em comunidade o Espírito Santo quer agir em nosso meio.
para que nós saiamos daqui moldados pelo fogo da presença dEle.